Senador, na sua história de vida pública, existe aí um marco impressionante que a gente já citou aqui no início, né, que é o de governar dois municípios vizinhos e, a propósito, né, dois dos principais municípios de Santa Catarina, consecutivamente com reeleição em ambos. Como é que isso aconteceu? Em que momento essa ideia surgiu e como é que foi essa construção, senador? Olha, Léo, a vida muitas vezes nos proporciona algumas oportunidades. E eu desejo dizer a você que conheço bem as dificuldades da vida. Comecei a trabalhar desde muito cedo, sempre tive objetivos bem definidos e sempre tive uma expectativa de, por onde passar, pudesse fazer um bom trabalho que pudesse ser reconhecido pela população. Certa vez me convidaram para ser candidato a vereador em São José, eu aceitei, acabei me elegendo vereador. 2 anos depois me elegi presidente da Câmara, 2 anos depois me elegi prefeito de São José, 4 anos depois me reelegi prefeito de São José com 85% das intenções dos votos, 85% dos votos, com 4 candidatos disputando a eleição. E a administração foi uma administração tão reconhecida que 2 ou 3 anos depois da reeleição, se fizeram uma pesquisa em Florianópolis para identificar os possíveis candidatos a prefeito em Florianópolis e, por incrível que possa parecer, o meu nome saiu disparado em primeiro lugar. Evidentemente que os holofotes e os microfones se voltaram para São José para saber como eu recebi aquela notícia e se eu tinha a intenção de transferir meu domicílio eleitoral para enfrentar o desafio de comandar a capital de todos os catarinenses. O tempo passou, eu acabei renunciando, pedi licença para o povo de São José, que eu não poderia mais ser candidato em São José. De certa forma, houve uma autorização do povo de São José para mim me mudar para Florianópolis. Me mudei para Florianópolis, fui para a eleição, venci a eleição e venci a reeleição. Depois disso, venci a eleição para senador da República. E por onde eu passei, a história conta isso. Por exemplo, São José. São José era uma cidade que só andava para trás. Era uma cidade considerada uma cidade de segunda categoria, uma cidade dormitório, uma cidade que não era reconhecida como deveria ser reconhecida. A nossa administração trouxe um novo tempo, uma administração voltada à gestão de resultados, com metas definidas, com objetivos reais, com uma equipe de trabalho comprometida e com a luta de todos os dias pela superação para apresentar as obras, apresentar os projetos, os serviços que viriam fazer uma grande diferença no município de São José. E o município de São José, naquela oportunidade, há 20 anos atrás, passou por uma grande transformação. As obras apareceram, a vida das pessoas melhoraram, as pessoas cresceram e a cidade cresceu junto com as pessoas e as pessoas cresceram junto com a cidade. Existia um movimento de integração extremamente importante, onde existia uma confiança grande da população no seu prefeito e existia uma gratidão muito grande do prefeito perante a sociedade. E aí houve um resgate da autoestima, aumentou muito o orgulho de se viver em São José, a cidade passou a ser uma cidade reconhecida, vitoriosa, a 4ª cidade mais importante em termos de população de Santa Catarina, se eu não me engano é a 6ª economia, ou a 5ª economia, de um povo trabalhador e que eu não me canso de agradecer, porque ali eu iniciei a minha vida pública, fiz a mais expressiva votação que um prefeito podia ter feito no Brasil, cheguei aí por Guinness Book naquela oportunidade, com a votação mais expressiva, e isso tudo me credenciou a ir para Florianópolis. Então, eu me considero um homem abençoado, eu sou muito agradecido a Deus, evidentemente que eu me esforço também muito. Eu tenho uma linha de trabalho, eu tenho foco, eu tenho poder de decisão, eu tenho poder de administração, eu sou ligado à iniciativa privada também, eu sou do ramo empresarial, então, e quem é bem sucedido na iniciativa privada, se tiver sensibilidade social, se tiver disposição para o diálogo, para o entendimento, para cultivar a democracia, para respeitar a opinião dos outros, ele não tem como dar errado, porque na empresa privada o resultado são os lucros. Na empresa pública ou numa prefeitura, os resultados são as obras, os projetos, os programas que dignificam a cidade, que melhoram a vida das pessoas e que com isso todo mundo cresce e todo mundo fica mais feliz.
Isso tudo aconteceu, e aí eu vou logo complementando, se você me permitir, Léo. E aí Claro. fui para Florianópolis. E aí em Florianópolis eu tive algumas dificuldades. Aí, assim, na linguagem mais popular, eu fui recebido muito bem por um grande segmento da população, tanto é que eu me elegi por 2 vezes e fui reeleito, mas, entretanto, tive muita dificuldade institucional, tive muita dificuldade para, quase como aquela máxima de um leão ocupar um novo capão, você está me entendendo? Sim. E enfrentei algumas dificuldades institucionais. Eu tinha o poder eleitoral, que as pessoas votavam em mim e tinha esperança no meu trabalho, no sucesso das nossas ações. Entretanto, de certa forma, eu fui um prefeito muito vigiado, para não dizer perseguido naquela oportunidade, porque eu não fazia parte dos planos da elite florianopolitana, porque não poderia um cidadão que nasceu em Bom Retiro, veio para São José, de São José veio e acabou sendo prefeito de Florianópolis. Então, mas isso serviu para ampliar ainda mais o meu entusiasmo, a minha vontade, o meu desejo de poder crescer, de poder mostrar a minha capacidade de implantar os programas que eu tinha prometido. E a cidade de Florianópolis também passou por uma grande transformação. Vou te dizer rapidamente assim, ó, eu consegui construir a Beira-Mar Continental em Florianópolis, revitalizar a Beira-Mar Norte, eu consegui fazer a revitalização dos principais balneários ingleses, Canasvieiras, Cacupé, Sambaqui, Santo Antônio, Campeche, e por aí vai que eu estou me lembrando. Fiz a maior obra social de Santa Catarina, que foi a humanização, a urbanização do maciço do Morro da Cruz. O maciço do Morro da Cruz é aquele morro que a gente vê lá em cima nas antenas de TV. Eu trabalhei lá, trabalhei na RIC. Você trabalhou na RIC. Então você sabe o que era o morro e o que é o morro hoje. Quer dizer, passou por uma grande transformação. Levamos o endereço definitivo, melhoramos as habitações, levamos água, luz, telefone, moradia, acesso, muro de arrimos, escola, creches, saúde, etc. E atendemos uma população de aproximadamente 25 mil pessoas, e que muito me dignificou. Construímos 4 policlínicas, a Policlínica do Centro, do Continente, do Norte e do Sul da ilha. Fizemos 3 UPAs, unidades de pronto atendimento 24 horas, que é a UPA do Norte, a UPA do Sul e a UPA do Continente. Reformamos e ampliamos quase todos os centros, as unidades básicas de saúde. Fizemos mais salas de aula do que todos os governos anteriores juntos fizeram. Pavimentamos mais de 1.500 ruas. Fizemos 4 elevados, o elevado de Capoeiras, o elevado do Trevo da Seta, o elevado do Itacorubi e o elevado Rita Maria. Quando você chega em Florianópolis hoje, que você ultrapassa a ponte Colombo Salles, a Pedro Ivo, quando você está chegando na ilha, em seguida você pega o elevado, aquele elevado é o elevado Rita Maria, que foi construído por nós. Sempre quando eu passo por ali, eu digo para minha mulher assim, olha, tá vendo a visual da ponte Ercílio Luz aqui? Esse elevado aqui foi eu que fiz, com muito orgulho. Então, eu estou dizendo só algumas coisas que me vêm à cabeça, entendeu? Assim, rapidamente, mas houve uma grande transformação. E, na verdade, o gestor público, ele tem essa responsabilidade. A responsabilidade de poder servir, de poder fazer, de poder incentivar uma equipe para que ela possa crescer, para que ela possa prosperar, e para que eu também, como gestor, tenha a dignidade de, depois do meu mandato, possa andar de cabeça erguida na rua, sem segurança, numa demonstração de que tive o meu dever cumprido de fazer uma boa administração. E agora estou no Senado Federal. O Senado Federal, veja bem, é um trabalho que aparece pouco, mas a gente trabalha muito. Olha só, eu fui presidente da Comissão de Orçamento, que é a melhor e mais expressiva e mais importante comissão do Congresso Nacional. Não teve nenhum catarinense até hoje que foi presidente dessa comissão. E quando eu fui presidente dessa comissão, eu tive a oportunidade de trazer mais de R$1 bilhão de recursos para Santa Catarina. Inclusive, você que está aí no Vale do Rio Tijucas, mas mais para frente nós temos o Vale do Itajaí, e nós temos lá a duplicação da 470, da 280 e por aí vai. As obras da 480 e da 470 e da 280 até hoje,
elas estão em andamento, ainda em ritmo certamente não desejado, mas fruto daquela minha participação como presidente da Comissão de Orçamento, que aportei naquela oportunidade milhões de reais para que essas obras tivessem solução para ir saindo do papel, e agora está quase pronto. O presidente Bolsonaro prometeu outro dia que vai inaugurar o trecho da BR-101 até Blumenau até o final do ano. Eu não sei se vai ser possível, mas as obras estão bastante adiantadas e tem a minha participação também nessa, como presidente da Comissão de Orçamento. Depois fui para a Comissão de Educação, e aí eu tenho uma paixão pela educação, porque eu acho que a educação, a cultura, é o maior patrimônio que um ser humano possa ter. Não tem patrimônio maior, não tem independência maior de um ser humano do que aquela adquirida através do conhecimento, através da educação, através da sua cultura, porque ele bem preparado, ele está apto a aproveitar as oportunidades que porventura possam surgir na vida para ele. E eu dizia lá no Senado Federal que a comissão mais importante era a Comissão de Educação, porque na Comissão da Educação a gente trata de vidas humanas, a gente trata das nossas crianças, dos nossos jovens, da preparação deles, que representa a esperança viva de um futuro melhor. Se nós queremos um Brasil melhor no futuro, só tem um jeito e uma solução: é investir nas nossas crianças no presente, para que elas se preparem melhor, para que elas enfrentem os desafios e os obstáculos que a vida impõe, mas que possam ser os grandes dirigentes do futuro, e que a vida das pessoas no Brasil possam efetivamente melhorar. E nós tivemos lá um grande resultado. A minha participação foi decisiva como presidente da comissão, muito embora nós tivemos 4 ministros, com todo respeito, um pior que o outro, mas mesmo assim o Congresso deu uma demonstração, o Senado deu uma demonstração. Nós aprovamos o Fundeb, que é a maior, junto com o SUS. O Fundeb são as 2 políticas sociais que nós temos no Brasil. Inquestionável. Sem o Fundeb, a educação básica não existe. Então, o Fundeb tinha que ser aprovado. E foi aprovado e aumentou significativamente a participação da União nos recursos para o financiamento da educação básica no Brasil. E na verdade, a educação de um ser humano é uma pirâmide que pode se comparar a uma propriedade, a uma casa. Quer dizer, se você, numa casa de 2 andares, 3 andares, 10 andares, não fizer um bom alicerce para suportar o peso dos outros andares da casa, a casa vai cair e os resultados serão trágicos. A mesma coisa na educação. Se você, nos primeiros 1000 dias, não der uma atenção que a criança merece, os 1000 dias primeiros, que são praticamente os 3 anos primeiros de uma criança, elas são decisivos, elas são fundamentais, elas são vitais para o futuro de uma criança. Então, uma alimentação boa, cuidados especiais, ler livros, contar histórias, fazem parte do dia a dia dessas crianças. Então, eu sou um cara relativamente assim, muito apaixonado pela educação, investi muito em educação quando eu fui prefeito, tanto em São José quanto em Florianópolis. Tive a honra, o prazer de ser o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e ainda mais no momento em que venceu o Fundeb, e fizemos inúmeras reuniões, construímos um texto de consenso, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. O governo se convenceu da necessidade de investir em educação, portanto, só essa aprovação já teria valido praticamente a minha existência como presidente da Comissão de Educação. E, por fim, virei agora presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. A Comissão de Infraestrutura é uma das mais importantes comissões. Ela trata dos portos, dos aeroportos, das rodovias, das ferrovias, ela trata das agências reguladoras, de gás, de gasolina, enfim, é uma comissão muito grande, muito abrangente e que tem um alcance muito significativo. Entretanto, as comissões hoje elas estão inativas em função da pandemia que nós estamos vivendo, que é outro assunto que certamente, ano passando, talvez a gente possa tratar rapidamente. Mas o que eu senti em Santa Catarina é que as pessoas tiveram muita esperança com a minha ascensão à Comissão de Infraestrutura, na esperança de que eu possa ser um agente transformador
de busca de recursos para fazer as obras importantes, como a 470, a 280, a 163, a 156, a 282, que precisa também de recursos. E eu tenho pedido para as pessoas que, evidentemente, que continuem acreditando e confiando na força do nosso trabalho, mas que o Brasil está com uma grande dificuldade, está com um déficit financeiro de quase R$1 trilhão. O Brasil se endividou muito agora com a pandemia, o Brasil, a União, que eu digo. Houve um repasse de recursos muito grande para os estados e para os municípios. A situação é difícil, tanto é que o novo auxílio emergencial agora foi bem menor do que os R$600 que foi aprovado no primeiro ano de pandemia. Agora é 150, é 250, é 375, e isso não é por vontade do parlamento e nem por vontade do presidente da República, é que o dinheiro acaba, porque só isso é R$40 bilhões, entendeu? O Brasil é um país continental, e qualquer auxílio emergencial representa uma quantia, um volume de recursos extremamente significativo, e nós estamos numa situação bastante difícil, com um orçamento que inclusive está sendo discutido e rediscutido, e foi aprovado como uma espécie de peça de ficção, e que a minha preocupação é muito grande, porque certamente nós vamos ter momentos difíceis pela frente, porque a dívida cresceu muito e essa dívida vai ter que ser paga, e para ser paga nós vamos ter que economizar recursos, porque o governo é igual à nossa casa. Se nós gastamos mais do que arrecadamos, nós vamos ficar insolvente. O Brasil é assim, ele fica insolvente, mas ele pega dinheiro emprestado e vai pagando a dívida e vai sobrevivendo. Por isso que a União, os estados e os municípios, eles não falem, eles não vão à falência. Não vão à falência por quê? Porque eles ou aumentam imposto ou criam emissão de moeda para poder sobreviver. Mas isso gera inflação, inflação gera taxa de juros mais alta, taxa de juros mais alta aumenta o serviço da dívida, e a gente vai ficando cada vez mais comprometido com recursos para fazer investimentos, que é o que melhora efetivamente a vida das pessoas.